O site Mídia Bahia bate um papo com o prefeito de Mutuípe, Rodrigo Maicon de Santana Andrade, Digão, para falar sobre muita coisa que vem acontecendo no município, principalmente nos últimos dias, relacionado a um período bastante chuvoso, mês de novembro e dezembro. Prefeito, eu primeiramente queria lhe questionar, Mutuípe recebeu um volume de chuvas nesses últimos 40 dias enorme. De que forma isso tem impactado na sua gestão e de que forma a sua gestão tem trabalhado para diminuir os impactos provocados pela chuva? Olá a todos, a gente inicia aqui agradecendo ao site Mídia Bahia por abrir espaço para a gente estar mostrando à população todo o empenho que a gestão está tendo com relação a esse período chuvoso, a esses problemas que a chuva tem causado aqui em Mutuípe. A gente que tem uma previsão de chuva anual de 1.200, 1.300, às vezes até ultrapassa um pouco, mas só para ter noção, nesses últimos 15 dias aí, choveu quase a metade dessa expectativa anual. Só em 2 dias, sendo que um dia choveu 120 milímetros e outro dia choveu 80 milímetros, só em 2 dias foram 200 milímetros que choveu aqui na nossa cidade. E isso trouxe alguns problemas com relação a encostas, com relação a estradas, com relação a pontes, com relação a casas que desabaram, enfim, trouxe vários problemas para o nosso município. A gente pode estar citando aqui algumas ruas que teve esses problemas, como a segunda travessa São Felipe, que é conhecida como a Fonte do Céu, a Rua Maracás, que houve deslizamento de terra. Na Fonte do Céu, uma casa caiu e outras 10 casas foram comprometidas. Na Rua Joana Angélica também houve o deslizamento de terra. Na Rua Guilherme Tude Garcia também houve deslizamento de terra e com risco para outras 5 casas, desculpe. Temos a Ladeira do Casarão, que apesar de não haver casa, mas também houve deslizamento de terras. A Rua José Pedro de Souza, a Avenida Vereador Manuel da Silva Moura, a Rua Antônio de Jesus Santos, a Rua Maria Epifânia, a Rua Projetada 41. Todas essas ruas teve aí escavação de pavimentos, teve deslizamento de terra e risco aí para diversas casas. A gente, a princípio, entramos em contato com todas essas famílias, essas casas que houve um problema sério de desmoronamento. A gente encaminhou todas essas famílias, a primeiro momento, para o hotel, tirando essas pessoas dessas casas, e logo em seguida estamos pagando o aluguel social para todas essas famílias que tiveram suas casas danificadas e que estão com riscos de desabamento. Então a gente teve esse cuidado para evitar um mal maior, para evitar um acidente, para evitar aí até mesmo óbitos. Então a gente teve essa preocupação. A gente tem também, além do aluguel social das casas, do hotel, a gente tem também contribuído com alimentação, a gente tem contribuído com colchões, enfim, a gente tem ajudado na medida do possível essas pessoas, e a gente está buscando junto ao governo federal. A gente já decretou o estado de calamidade, já foi aprovado pela Defesa Civil do Estado. Estamos encaminhando para o Ministério do Desenvolvimento Regional em Brasília, que com a aprovação a gente vai buscar recursos aí para atender essas famílias e outras famílias que porventura possam estar passando por algumas dificuldades. Sempre que chove, prefeito, essas encostas elas devem gerar muita preocupação para a sua gestão. Recentemente, o senhor, junto ao Desenho Bahia, tem buscado um empréstimo para poder forrar esses paredões. Já tem uma expectativa de quando esse recurso seja liberado, de quando essas obras podem começar a acontecer aqui no município? Leandro, a gente já está bem encaminhado, já foi aprovado pela Câmara Municipal, o projeto está em andamento. Assim que esse projeto for concluído, a gente manda esse projeto para aprovação do Desenho Bahia e, sendo aprovado, esse recurso é liberado de imediato.
certo? A gente tem aí algumas, né, encostas grandes, certo? A gente vem, né, há muito tempo buscando esse recurso para a construção dessas encostas, porém esse recurso também do Desenho Bahia não dá para fazer a totalidade dessas encostas que existem no município de Mutuípe. A gente também está buscando recursos aí junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que aí seria uma terceira etapa desse processo que a gente, né, iniciou agora, já com a aprovação do governo do estado, onde a primeira etapa é para a compra de cestas básicas, material de higiene pessoal, material de higiene de casas, colchões, cobertores, né, todos esses itens essenciais, né, para a sobrevivência. A segunda etapa é para a construção de casas para essas pessoas que tiveram suas casas danificadas. E a terceira etapa, que é justamente para a gente fazer as outras encostas, que esse financiamento junto ao Desenho Bahia não vai conseguir alcançar todas as encostas de Mutuípe. Então a gente está tentando também junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional para que a gente possa aí, o mais breve possível, fazer todas essas encostas. Como foram os impactos na zona rural, as estradas vicinais do município? Algumas que já tinham sido recuperadas foram danificadas, manilhamento. Como sua gestão tem acompanhado essa situação das chuvas também na zona rural de Mutuípe? A gente, né, desde a primeira chuva, né, a gente já viu, né, o impacto que foi. Né? Por exemplo, no Bom Jesus 2, né, uma ponte foi carregada e uma ponte que faz divisa de Mutuípe com Jiquiriçá, a cabeceira da ponte também foi levada pelas águas da chuva. Essas duas pontes já foram recuperadas. Na verdade, a cabeceira foi recuperada e a outra, na verdade, não era uma ponte, era manilhamento, onde existia apenas, né, manilhas de 100, porém poucas manilhas. Então a gente aumentou a quantidade de manilhas, dobramos a quantidade de manilhas e fizemos aí a passagem por cima dessas manilhas. Então eu espero, né, que com essa nova, né, com o aumento dessa quantidade, dessa vazão, né, da água, esse problema nessa região, nessa localidade, seja cessado. Temos também uma ponte na região do Riachão do Vinhático, como o povo lá costuma chamar, é a Baixa do Riachão, ou Baixa do Gunga, né, próximo ao Bar do Gunga. É uma ponte também que foi carregada, né, nessas últimas chuvas. A gente, como era uma ponte mesmo, a gente está aguardando aí o projeto, né, do engenheiro, para que a gente faça uma ponte, né, neste local que possa aí melhorar aí o acesso aí dessa comunidade. A gente já fez visita em loco, a gente já esteve com o pessoal lá, né, estamos aguardando aí agora só o engenheiro, né, que ficou de vir na última sexta-feira, porém não pôde estar presente, está vindo essa semana para que a gente possa fazer essa visita e solucionar esse problema. Com relação às estradas, manilhamentos, houve, né, um dano grande, certo? Muitas estradas que já haviam sido recuperadas, né, voltaram a estaca zero. Outras estradas, né, que foram recuperadas, houve danos menores. Tivemos um problema grande também na região da Muquiba, onde uma represa lá estourou e ultrapassou o nível da estrada, né, teve que fazer um trabalho lá para elevar essa estrada. A gente ainda está fazendo esse trabalho porque a terra ainda está muito úmida e além de atrapalhar, pode trazer um risco aí, né, de acidente para as pessoas. Então a gente está fazendo, essa estrada já foi liberada, porém a elevação do nível da estrada, né, só vamos poder conseguir aí quando realmente estiar e melhorar aí o acesso das caçambas e das máquinas. Seu governo está na expectativa de receber uma nova Patrol. Ela foi licitada já tem algum tempo, tinha uma previsão de chegar ainda no fim do primeiro semestre, mas até o momento ela não chegou. Já tem uma previsão de quando essa máquina vai estar à disposição da população e, consequentemente, do seu governo para auxiliar nesse trabalho de recuperação das estradas? Leandro, a gente conseguiu, né, junto ao ministro João Roma, né, na época era deputado, duas emendas. Uma para aquisição de uma pá carregadeira e outra para aquisição de uma Patrol. Porém, né, com a pandemia,
né? Houve aí um acréscimo nos valores desses implementos, podemos dizer assim, né? Como a população pode acompanhar, os valores de carros subiu muito, né? Moto, enfim. E assim também foram com as máquinas. Por exemplo, uma Patrol, uma máquina dessa de patrulhamento, ela custava em torno de 600 mil reais, 580 a 600 mil reais. Hoje ela está custando quase R$1 milhão. Então, assim, houve um acréscimo muito grande. Com uma emenda, né, que foi ofertada ao município, foi no valor, na época, né, de 500 mil, e o município iria dar uma contrapartida. Agora, esse valor ficou, além de ficar difícil para o Mutuípe arcar, né, com aproximadamente 500 mil, também não é permitido pela lei. O máximo que o município pode investir é 25% do valor da emenda. Então, no caso, a emenda de 500 mil, o município só poderia investir 125 mil. Então, o que é que aconteceu? Nós transferimos essa emenda da Patrol para aquisição de uma retroescavadeira. Temos uma emenda no valor de 500 mil, que é para aquisição de uma pá carregadeira. No caso, seria uma retroescavadeira, uma pá carregadeira. E conseguimos, junto, né, também ao ministro João Roma, uma emenda de R$1 milhão, que aí sim para aquisição de uma Patrol. Tá? Isso tudo está em processo ainda, né? Algumas da pá carregadeira e da retro já está em processo de licitação. O da Patrol, né, que estou falando aqui agora de primeira mão aí para o Mídia Bahia. O ministro me ligou semana passada oferecendo esse recurso, então ainda está em processo aí, né, de análise. A gente mandou ofício para o Ministério, então ainda está iniciando agora, tá? Mas o da pá carregadeira e o da retroescavadeira já está bem adiantado, né? Espero aí que ainda nesse primeiro semestre aí, no máximo segundo semestre de 2022, essas máquinas já estão aqui para ajudar a gente aí nessa recuperação dessas estradas. Nos últimos dias, prefeito, tiveram algumas cobranças relacionadas à área da segurança pública e houve cobranças à sua gestão. De que forma o município tem auxiliado o trabalho da polícia para que ela possa executar a melhoria dos serviços aqui no município e evitar, consequentemente, furtos, assaltos e outras ações? Leandro, a gente, né, tem visto, né, esses problemas relacionados à segurança pública em Mutuípe, né, não só em Mutuípe, mas em toda a Bahia. A Bahia hoje, que é pelo segundo ano consecutivo, o estado mais violento do Brasil. Nós temos aí as 3 cidades mais violentas do Brasil aqui na Bahia. Então isso é um problema que vem, né, do governo do estado, que é quem realmente comanda a Polícia Militar. O município de Mutuípe, assim como diversos outros municípios da Bahia, tem ajudado e ajudado muito a Polícia Militar. Ajuda de que forma? Ajuda com combustível, ajuda com alimentação, ajuda com aluguel para a Polícia Militar e também Polícia Civil. Enfim, a gente ajuda, né, de diversas formas. A gente queria, na verdade, que o Estado, de fato, assumisse a sua responsabilidade, né, que é de manter a polícia, né, e melhorar a segurança pública da nossa Bahia. A gente que vê aqui em Mutuípe algumas cenas, como vimos aí um assalto ao posto Alto Alegre e outros assaltos que aconteceram aqui em Mutuípe, e vê também diversas cidades na Bahia, inclusive aqui no Vale do Jiquiriçá. A gente vem passando por esse problema, a gente tem dialogado aqui em Mutuípe com o capitão Rodrigo, a gente tem dialogado com o comandante, né, da região aqui de Santo Antônio de Jesus, né, o coronel Sá Pacheco. A gente teve, né, um diálogo com o major Cis, que é da Caatinga, da CAEL, né, da CIP Litoral Norte. Agora, há poucos dias, né, o coronel Piton assumiu a companhia, né, a CPR Leste, né, é o comandante da CPR Leste de Feira de Santana, que inclusive inclui também a cidade de Mutuípe. Então a gente, né, tem tido essa preocupação, a gente tem se preocupado, né, em ter esse diálogo, né, com esses comandantes. Tivemos também, né, com o Comando Geral da Polícia Militar,
há pouco mais de 30 dias, onde a gente vem dialogado, inclusive a gente conseguiu recursos aqui para rondas rurais, aqui na nossa cidade, certo? Então assim, a gente vem, né, junto aí com o deputado Dal, com o deputado Pedro Tavares, marcando essas reuniões, né, no comando geral. Como eu falei, né, o Coronel Piton, que inclusive já foi comandante aqui da região, já foi comandante aqui de Mutuípe, hoje é o comandante da CPR Leste. Então, uma força maior aqui para o Vale de Quiriçá. E a gente já manteve contato com ele por telefone, estamos agendando uma visita lá na companhia, lá no comando. Inclusive, ele reforçou que vai estar visitando também o Vale de Quiriçá e a gente vai tratar isso pessoalmente, solicitar o apoio para que a gente possa aí, da melhor forma possível, solucionar esse problema, melhorar a segurança pública de Mutuípe na zona urbana e também na zona rural. Seu governo anunciou recentemente o retorno do Passe Livre. A gente, né, que em 2017 implantou o programa Passe Livre, devido a essa pandemia a gente teve que interromper esse programa, né, por conta dos protocolos de segurança, né, por conta da Covid-19. E agora, né, o mês passado, a gente retomou, o último sábado, a gente retomou esse programa, que é um programa importantíssimo para a nossa cidade, porque valoriza o homem do campo, melhora a qualidade de vida do homem do campo. Tínhamos locais aí que as pessoas pagavam, né, de 40 chegando até 80 reais por pessoa para vir fazer a feira. Então imagine uma pessoa que trabalha a 50 reais a diária, né, trabalhando 5 dias por semana, dá 300 reais. 250 reais, desculpe. Pagando 80 reais de passagem só para uma pessoa, sobra muito pouco para a alimentação de uma família. Então esse programa, isso fortalece a agricultura, fortalece o homem do campo, melhora a aprendizagem do aluno, porque ele vai se alimentar melhor em casa, melhora aqui também na cidade, porque isso gera emprego, gera renda, movimenta o comércio, fortalece o comércio local. E a prova disso é que ultimamente, né, Mutuípe tem sido uma das cidades que mais tem crescido o comércio. A prova disso é que nos últimos meses a gente recebeu a informação que Mutuípe foi uma das cidades da Bahia que mais ofertou emprego, ganhando inclusive para cidades como São Antônio de Jesus, Amargosa, Valença, Cruz das Almas, empatando com a cidade de Feira de Santana. Então isso é fruto, né, de um trabalho coletivo, de um trabalho que engloba aí tudo, né, todas as ações da prefeitura, como esporte, como retorno das atividades festivas, como o próprio programa Passe Livre, enfim, isso tem fortalecido muito o nosso comércio, isso gera emprego, isso gera renda e acaba também influenciando também no homem do campo. Então isso tudo é um ciclo e a gente vem trabalhando aí para fortalecer cada vez mais a nossa cidade. Prefeito, o trânsito de Mutuípe é um problema sério e que precisa ser enfrentado. Nos últimos dias houve muitos questionamentos, tanto da população até de empresários, do que pode ser feito para melhorar o nosso trânsito. Como sua gestão tem trabalhado para resolver esse problema? Leandro, a gente, né, em 2018, salvo engano, né, início de 2018, final de 2017, esteve no Detran em Salvador, buscando, né, um auxílio, né, para a gente tentar regularizar esse trânsito de Mutuípe. Primeiro, o trânsito tornar municipal, né, o trânsito de Mutuípe não é municipal ainda. A gente foi lá, né, tivemos esse diálogo, ficou, né, acordado do Detran enviar uma equipe técnica aqui para Mutuípe. Para quê? Para avaliar, né, com relação a mão e contramão, com relação a possíveis locais aí, de colocar semáforos, local de estacionamento, enfim, né, de fazer esse estudo. Porém, esse estudo, né, nunca foi realizado. A gente, por conta própria, contratou um engenheiro. Na verdade, vocês pediram ajuda ao Estado. Governo do Estado, através do Detran, mas nunca chegou. Aí a gente por conta própria, a gente contratou um engenheiro, né, onde o engenheiro fez um estudo, que logo depois a gente mudou aí alguns locais aí de estacionamento para moto, estacionamento para carro, essas mudanças que ocorreram, né, que de fato, né, foram mudanças pequenas, né, que contribuiu muito,
mas de fato a cidade vem crescendo muito, o movimento do nosso comércio vem crescendo muito e tem acontecido aí de fato alguns transtornos, né, em alguns locais específicos, como aqui, né, nessa rua aqui dos supermercados, né, a Avenida Beira Rio, enfim, algumas ruas em específico tem ainda alguns transtornos. Tivemos contato, né, já com algumas empresas que fez esse trabalho de forma particular, né, até mesmo para o Detran em algumas cidades. E a gente tem mantido contato para que a gente faça esse estudo, né, aqui na nossa cidade, para que a gente já leve ao Detran, já leve ao governador, ou até mesmo, né, para Brasília, né, esse estudo já pronto para que a gente consiga, né, essa verba para que a gente possa, de fato, colocar aqui no Mutuípe esses semáforos, fazer essas mudanças necessárias que precisam. Mas assim, a gente ainda está nesse processo de diálogo, né, com as empresas para ver como que funciona, qual é o processo licitatório, enfim. Está tendo aí essa conversa, mas ainda de fato não tem nada definido se vai ser ainda agora, já para esse ano a gente iniciar esse estudo, ou se para início de 2022. Aquele acidente lá na saída para a cidade de Laje interrompeu a execução da obra do portal em direção à Laje. Mais 2 portais serão construídos. Como é que está o seu diálogo junto à liberação daquela obra? Se vai ser naquele local, se pretendem mudar? E os outros 2, eles podem ser executados separadamente ou tem que esperar a conclusão daquele para que se possa construir os outros 2? Pronto. Com relação aos portais, né, o portal ele seria construído próximo ao posto Alto Alegre, né, o antigo posto Mutum. Porém, em visita com o DENIT aqui em Mutuípe, né, teve algumas mudanças, né, inclusive foi uma solicitação deles colocar o portal naquele local que está sendo construído, né, que no momento está parado, mas que, né, está sendo construído. Então, assim, foi uma solicitação deles. Por quê? Porque tem que ficar a 200 metros da curva, tem que ficar a 2 metros e meio afastado da BR. Então isso tudo foi diálogo com o DENIT. O DENIT que fez a solicitação para que ocorresse a mudança de local, né, da construção do portal para aquele local. Como está hoje? Está paralisado, certo? O DENIT embargou a obra até que aconteça um novo diálogo, né, para que possa corrigir os erros, né, que eles acusaram, né, que não acusaram na primeira vez, mas acusaram agora após o acidente, para que a gente possa corrigir e retomar a obra. Aí a pergunta com relação aos outros portais, podem iniciar, né, independente desse que está paralisado? Pode e não pode. O da saída para Jiquiriçá também não pode, que pertence ao DENIT. O da saída para Margosa pode, porque ali não é uma BR, é uma BA e já está previamente autorizado, né? Inclusive hoje, quem assume, né, a responsabilidade sobre essas BAs daqui da região é o Convale, né? Com o presidente do Convale hoje, o prefeito de Nova Itarana, Danilo. Então, sobre a responsabilidade aí, né, do Convale, que é o consórcio dos municípios do Vale de Jiquiriçá. Então essa da BA pode, porém as 2 do DENIT ainda não, está aguardando aí a liberação. Nos últimos dias houveram mudanças na iluminação de Mutuípe. A gente já tem percebido alguns postes que foram instalados principalmente em pontes, a orla de Mutuípe também, que parece vai ganhar uma nova iluminação, e tem se falado de uma possível reforma da Avenida Beira Rio. Procede? Procede. A gente melhorou aí a iluminação da orla, os postes eram um pouco baixos, a gente elevou, né, a altura dos postes para melhorar essa iluminação de fato da orla. Colocamos, como você falou, né, iluminação na Ponte do Arco, iluminação na Ponte Grande, como é conhecido, certo? A gente está aí com um projeto, né, que já está na mão da nossa equipe de engenharia, né, da Avenida Beira Rio, né, um projeto aí que vai ganhar uma nova iluminação, vai ganhar uma cara nova,
né? Temos aí um projeto também que está em andamento para a praça ali em frente à CEPLAC de Mutuípe, frente à Casa da Cultura, aquela praça ali também, né, já está, né, com o projeto em andamento. A gente está com um projeto em andamento também, né, das encostas, como eu falei anteriormente. A gente está com um projeto em andamento também da pavimentação da ladeira das Traíras, também está já na mão dos nossos engenheiros. A gente está em execução agora a construção de uma quadra sintética, né, um campo sintético, podemos dizer assim, no bairro Santo Antônio, né, lá na escola Anísio Teixeira. Temos aí obras também no Colégio Maria Júlia, né, com a construção de novas salas, com a construção de um refeitório, né, para a nossa escola de tempo integral Maria Júlia, onde os alunos almoçam naquele local. Né, temos obras aqui também na escola Lídio Santos, né, com a cobertura, construção de parques. Temos também aqui na escola Ana Lúcia Magalhães, também aconteceu uma cobertura nova, também construção, né, de parque infantil, enfim. Essas obras estão acontecendo nesse momento, muito em breve aí, né, início das aulas aí de fevereiro, né, essas obras aí já estarão concluídas e os nossos alunos poderão aí, de fato, aproveitar essa nova área aí nessas escolas. Nos últimos dias, o Sindivale já promoveu 2 mobilizações, inclusive uma paralisação. De que forma a sua gestão tem trabalhado para esse possível reajuste? Como é que está o diálogo com o Sindivale? O município pode, o município não pode? Como é que está a sua discussão junto à assessoria jurídica dessa casa, desse espaço, para poder resolver esse impasse? Pronto, Léo. O que acontece? Existe uma lei, né, que é a Lei 173 de 2020. Essa lei foi aprovada em maio do ano passado, em maio de 2020, onde impossibilita, né, a gestão municipal, a gestão estadual e a gestão federal de haver qualquer tipo de oneração de folha salarial. Aí você pode me perguntar, e por que deu aumento aos professores? Porque o aumento dos professores, a data base seria março de 2020. É uma data anterior a maio de 2020 que foi aprovada a lei. Então a gente pôde dar esse reajuste dos professores. Com relação ao reajuste dos servidores, né, de uma forma geral, ela não pôde ser realizada por conta dessa lei 173. Mas no último dia 27 de outubro, salvo engano, a gente teve, né, uma reunião aqui com o Sindivale, com o presidente do Sindivale, e ficou acordado que esse aumento seria dado, esse reajuste, seria dado em janeiro de 2021. Por que janeiro de 2021 e não dezembro de janeiro de 2022? Então, por que janeiro de 2022 pode e dezembro de 2021 não pode? Porque a Lei 173, ela é válida até dia 31 de dezembro de 2021. Então, a partir do dia 1º de janeiro, né, a gente já pode realizar esse reajuste, né, caso essa lei não prorrogue. Né, mas, assim, a gente já houve boatos que não irá prorrogar e a gente já está preparado para 2022, em janeiro, acontecer o reajuste dos servidores, assim como foi acordado aqui, nessa mesma sala, com o presidente do Sindivale, com o advogado do Sindivale e com os advogados aqui da Prefeitura de Mutuípe. Eu pude ouvir Arnaldo em algumas oportunidades, numa delas eu cheguei a entrevistá-lo e ele dizia que alguns municípios concederam, disse que estava tendo esse problema, salvo engano, em Mutuípe e em Laje, que o Tribunal de Contas teria autorizado esse tipo de concessão. O que o senhor tem a dizer em relação a isso? Na verdade, existe 2 falas aí do Tribunal de Contas. A primeira, liberando, e a segunda, proibindo. Então, assim, quem deu naquele momento que foi liberado, deu. Quem deixou para dar depois não pode mais. Então, assim, a gente, né, infelizmente... É aquela questão do direito adquirido. Isso. Então, assim, a gente não pôde, né, naquele momento em que houve essa suposta liberação do Tribunal de Contas, né, e a gente aí, né, como ficou acordado, para agora, no mês de janeiro de 2022,
né, dar esse reajuste, como já tivemos reuniões aqui com representantes das assistentes sociais e psicólogos, tivemos também com representantes aqui, né, dos níveis superiores aqui de Mutuípe, como exemplo, enfermeiras, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, enfim. Tivemos aí reuniões com algumas classes, inclusive com o próprio Sindivale, com o próprio sindicato, né, em que ficou tudo acordado para acontecer agora, né, em janeiro de 2022. Nesse fim de semana vai acontecer um evento importante em Mutuípe com a recepção do pré-candidato a governador, ACM Neto. Mutuípe vai realizar o Natal de Conquistas. Como é que estão as expectativas para a realização desse evento? Como é que está o planejamento e as suas expectativas para a vinda de Neto pela primeira vez nesse lançamento de pré-candidatura? E creio que em mais de 8 anos, na verdade a primeira vez depois de praticamente 8 anos, quando ele esteve aqui foi ainda com o candidato Paulo Souto, quando governador do estado. A gente, na verdade, né, o programa, o Natal de Conquistas, vamos dizer assim, é o reflexo do trabalho que é desenvolvido durante o ano todo pela Secretaria de Assistência Social. E esse ano ela traz como tema o cacau. O cacau que é a maior riqueza da nossa cidade, né? O cacau, né, é tudo, né, que a gente cultiva aqui na nossa cidade, é tudo que gera emprego, que gera renda. Então, o cacau ele vai ser representado, vai ser contado e cantado, né, a história do cacau, não só aqui em Mutuípe, mas a chegada do cacau aqui no Brasil, até os dias atuais. E isso vai ser um momento histórico, com a participação, né, do CRAS Cajazeiras, com a participação do CRAS do bairro Santo Antônio, com a participação do CRAS da zona rural, que atinge aí mais de 50 famílias, ou mais de 50 comunidades, né? Então, assim, será uma apresentação aí histórica para a nossa cidade, né? Um evento maravilhoso, um evento muito lindo, que aproveito esse canal, esse momento até para convidar as pessoas a participarem, né, deste evento, né? E teremos a participação, a honra de receber, né, ACM Neto, que não é apenas só um pré-candidato a governador, mas também ele que foi eleito por diversas vezes, né, o melhor prefeito do Brasil. Então é uma honra recebê-lo, né, uma honra poder bater papo, de ouvir, de aprender, né, algumas coisas com ele que fez, né, a diferença em Salvador. Salvador que tem, podemos dividir em 2 períodos, antes de ACM Neto e depois de ACM Neto. Quem conheceu Salvador, quem conhece Salvador, quem visita Salvador sabe, né, do quão importante foi os 8 anos de mandato de ACM Neto em Salvador. E a gente, né, conseguiu trazê-lo a Mutuípe para conhecer a nossa cultura, para conhecer a nossa festa, para visitar o nosso povo. A gente, né, tem articulado aqui na região do Vale de Quiriçá, né, temos tido diversas conversas com prefeitos, ex-prefeitos, vice-prefeitos, vereadores aqui de inúmeras cidades aqui da região do Vale de Quiriçá. Inclusive vamos ter presença aqui, né, do prefeito de Governador Mangabeira, do vice-prefeito de Cruz das Almas, vamos ter a presença aqui, né, do ex-prefeito de Elísio Medrado, vamos ter presenças aqui de ex-prefeitos, da ex-prefeita de Amargosa, do ex-prefeito de Brejões, né, o ex-prefeito de Ubaíra, Fred, né, temos aí dialogado aí com muitas pessoas, o ex-prefeito Juliano, da cidade de Jaguaquara. Então, assim, a gente vem aí vereadores de Cravolândia, vereadores de Laje, vereadores aí de Jiquiriçá. Então, assim, vai ser, né, um evento onde a gente já teve esse diálogo, vem vereadores de Tancredo Neves, a gente vem trabalhando, a gente vem fazendo essa articulação, porque a gente entende, né, que a Bahia pode muito mais e a ACM Neto pode contribuir e muito, né, para a melhoria da nossa Bahia, com a geração de emprego, com a melhoria na segurança pública, que hoje, né, é uma vergonha para o nosso estado. Volto a repetir, pelo 2º ano consecutivo, é o estado mais violento do Brasil. Então a gente, né, é preocupante isso.
A gente precisa dar um basta nessa situação e a gente vai, né, trabalhar junto com a Semineto aqui na região do Vale de Iquiriçá, né, e Recôncavo, para que a gente possa fortalecer cada vez mais o nosso futuro governador. Prefeito, eu queria agradecer esse momento, a gente ter batido esse papo, colocar o espaço do site à sua disposição, para que a gente possa debater sobre os problemas aqui do município de Mutuípe e quais soluções a gente pode dar diante de questionamentos da população. Eu que agradeço, Leandro, eu agradeço o Junício, né, o site Mídia Bahia, né, agradeço pelo espaço, parabenizo, né, vocês pelo crescimento do site, né, um site que vem aí trabalhando muito, né, representando aí nossa cidade, representando o Vale de Iquiriçá, levando as informações para o mundo, né, através da internet. A gente sabe que esse site ainda tem um potencial para crescer muito e a gente também, né, neste momento, enquanto prefeito, enquanto gestão, a gente também está à disposição do site Mídia Bahia para qualquer esclarecimento, né, certo? E a gente, mais uma vez, agradece a vocês. E eu queria aproveitar esse final de bate-papo para desejar, né, a vocês aqui do site Mídia Bahia, né, um feliz ano novo, um feliz Natal, que Deus possa abençoar vocês aí cada vez mais. Me solidarizar com todas, né, as pessoas que têm passado por momentos difíceis aí nessa chuva, não só aqui de Mutuípe, como na cidade de Laje também teve problemas, de Iquiriçá, Ubaíra, também lá no extremo sul da Bahia, né, onde teve diversos problemas, teve mortes, enfim, né, a gente nesse momento, né, a gente precisa orar, né, e pedir a Deus para que essa situação, esse risco passe o mais rápido possível e que a gente possa sair desse problema, né, sem maiores danos. Então, desejar a toda a população de Mutuípe, população do Vale de Iquiriçá, um Feliz Natal e um ano novo próspero, né, e cheio aí de renovações para todos nós. Forte abraço e fique com Deus.